Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre doenças transmitidas por alimentos, então as famosas DTAs, que talvez muitos de vocês até já tenham conhecimento. Essa aula foi elaborada pelas professoras Marcele Schuff, professora Mirella Papassoni e eu, professora Pamela de Favari, vou fazer a gravação e vou compartilhar um pouquinho do conteúdo trabalhado dentro desses slides e dentro deste componente. Bom, como eu citei, então as DTAs, que são as doenças transmitidas por alimentos, talvez sejam um termo que vocês até já tenham escutado muito falar, ou que talvez não tenham escutado falar com esse nome, mas provavelmente quando nós fizermos aqui então a apresentação, as características, os sintomas, né, a forma como essas DTAs acontecem, provavelmente vocês vão identificar na vida de vocês, na vivência de vocês, que isso pode já ter acontecido alguma vez com vocês ou com alguém próximo, alguém da família. Então, as doenças transmitidas por alimentos, as chamadas DTAs, podem ser definidas como todas as ocorrências clínicas que são consequentes à ingestão de alimentos que possam estar contaminados, tá? Por contaminações biológicas, químicas ou físicas que estejam presentes nos alimentos. Então, nós já trabalhamos, já abordamos as questões relacionadas a esses tipos de contaminação biológica, química ou física, e uma vez que o alimento encontra-se contaminado, então que as medidas de higiene, de manipulação, de processamento não são adequadas, esses alimentos serão transmissores de doenças, levarão aí doenças para as pessoas que os consomem. Tá? Então, essa é a definição de DTAs, é a forma como a gente pode defini-las dentro da nossa disciplina de boas práticas. Bom, então entendendo o conceito de DTAs, que são doenças que serão transmitidas devido à ingestão de alimentos contaminados, nós vamos começar a entender então como que essas DTAs aparecem, como que elas acontecem, quais os fatores que favorecem o aparecimento delas em alimentos. Então, o primeiro fator é um dos conceitos que a gente trabalha muito dentro da nossa disciplina, que são as questões relacionadas à higiene. Então, higiene de utensílios, de equipamentos, higiene de bancadas, higiene do manipulador, higiene das mãos. Então, todos esses conceitos nós já trabalhamos no decorrer da nossa disciplina e nós entendemos o quanto são importantes essas medidas eficazes de higiene, higiene ambiental, para evitar o aparecimento, para evitar a contaminação dos alimentos e, consequentemente, as DTAs. O segundo fator de aparecimento, de acontecimento dessas DTAs nos alimentos, é o que nós também já conhecemos aqui na nossa disciplina e que nós chamamos de contaminação cruzada, que nada mais é do que o cruzamento durante o processo de manipulação entre alimentos crus e alimentos cozidos. Então, nós sabemos que os processos de cocção, que é a aplicação de calor nos alimentos, acaba sendo um fator determinante para a eliminação ou para a inativação de micro-organismos, e aí uma vez que o manipulador de alimentos estiver trabalhando com um produto cru, uma carne, qualquer tipo de alimento cru, e depois passar a manipular na mesma placa de corte, com a mesma faca, sem higienizar as mãos, um alimento cozido, ele pode levar para esse alimento cozido, que já está pronto para o consumo, micro-organismos ou contaminações que estivessem presentes no alimento cru, que ainda passará pelo processo de cocção, tá? Então, a contaminação cruzada também é um dos riscos aí, um dos fatores para o aparecimento das DTAs, para que essas DTAs estejam presentes nos alimentos. O terceiro fator é o uso de alimentos já contaminados. Então, uma vez que se tem ciência, que se tem conhecimento de que os alimentos podem estar contaminados, o uso desses alimentos pode representar, pode favorecer o surgimento dessas DTAs, dessas contaminações. Então, não é recomendado a utilização de alimentos que já estejam contaminados e que se tenha ciência disso. E o quarto fator é o fator também temperatura, então o calor aí é um agente que favorece a eliminação, a inativação de micro-organismos. Então, a exposição prolongada de alimentos em temperaturas inadequadas ou alimentos que não tenham sido cozidos de maneira adequada ou suficiente também podem estar contaminados e favorecer
o acontecimento das DTAs, tá? Então, para o nosso embasamento em todos esses aspectos, nós vamos trabalhar as questões relacionadas, então, à higiene, a evitar a contaminação cruzada e não utilização de alimentos contaminados, e vamos trabalhar também todas essas questões de temperatura. O nosso embasamento, ele vem sempre em cima das portarias, das legislações, e a nossa portaria 2619 vai trazer aí nos seus itens, no decorrer dos seus capítulos, as temperaturas que devem ser empregadas, então, nessas exposições prolongadas de alimentos. Então, quando esses alimentos estiverem nos balcões térmicos, aguardando para serem consumidos, né, serem servidos ali aos clientes. E a portaria 2619 aborda também que a temperatura empregada nos processos de cocção dos alimentos precisa, então, todo o alimento atingir a temperatura de 74 graus Celsius para evitar, para inativar a ação desses micro-organismos e evitar que esses alimentos sejam causadores de DTAs. Tá? Então, esses são os 4 principais fatores e que, como eu falei, a gente tem trabalhado, tem abordado bem dentro da nossa disciplina e fica muito mais fácil entender, então, como que essa contaminação acontece nos alimentos e como eles tornam-se, então, transmissores de doenças alimentares. Alguns dos sintomas que estão relacionados a essas DTAs, então, dores abdominais, cólicas, náuseas, vômitos, diarreia, dores de cabeça e febre, são sintomas que podem aparecer em decorrência do consumo desses alimentos contaminados, então da ingestão de alimentos contaminados. Nós vamos conseguir depois discorrer um pouquinho melhor sobre esses sintomas que estão relacionados a determinados tipos de DTAs e o tempo também de aparecimento, de surgimento desses sintomas, mas é muito importante a gente perceber que provavelmente alguns de nós ou conhecemos ou vivemos alguma experiência parecida, né, com o aparecimento desses sintomas após consumir determinados alimentos, fazer o consumo desses alimentos fora de casa ou até mesmo dentro da nossa casa e tivemos alguns desses sintomas e hoje nós podemos identificar dessa forma. Um outro fator importante aqui é que, na verdade, também muitos desses sintomas são comuns a viroses, outros tipos de doenças, ou muitas vezes podem aparecer sozinho ou em conjunto, que facilita o processo de identificação de uma DTA, mas muitas pessoas acabam passando por esses sintomas, tendo esses sintomas e nem associam ao consumo desses alimentos contaminados pelo fato desses sintomas, como eu falei, se assemelharem a outras doenças ou serem recorrentes também em outras doenças, em outras situações. Tá? Mas muitos deles são característicos e fazem até com que a gente recorde aí, pense naquilo que foi consumido, no que pode ter sido o causador, o agente causador dessa DTA. Então, assim como nós apresentamos as condutas, né, as ações que propiciam o acontecimento, a contaminação desses alimentos e posteriormente o surgimento dessas DTAs, nós temos também alguns grupos dentro da população, de maneira geral, que se encontram numa situação de risco, ou seja, são grupos que estão mais suscetíveis à ação, ao acontecimento, a sofrer as consequências dessas DTAs, do consumo desses alimentos contaminados, tá? Então, dentro dessa população de risco, nós podemos destacar as crianças, os idosos, mulheres grávidas e pessoas debilitadas ou que estejam se recuperando, fazendo tratamento para alguma doença específica. Essas pessoas, esses grupos, encontram-se aí em situação de risco, principalmente pelo seu sistema imunológico, que ou ainda não está totalmente formado, né, ou não está bem preparado para combater essas DTAs, como nas crianças, como em pessoas debilitadas que talvez estejam fazendo uso de medicamentos e esse sistema imunológico pode ser afetado pelo uso desses medicamentos ou tratamento dessas doenças. Tá? Então, essa é a população de risco para as DTAs. E sempre que nós formos manipular alimentos, obviamente que o cuidado deve ser de uma maneira geral para todos os grupos, para todo tipo de manipulação de alimentos, mas quando nós trabalharmos com esses grupos, por eles apresentarem um risco maior de consequências aí de sofrer com essas DTAs, o cuidado precisa ser sempre redobrado e precisam ser pensadas as condições de produção e de manipulação dos alimentos.
E aqui eu quero destacar para vocês, então, quais são os principais alimentos causadores de DTAs. Então, são alimentos que, por conta da sua composição, da forma como eles são manipulados, como eles precisam ser manipulados, apresentam maiores riscos de serem transmissores de DTAs. Então, para o preparo desses alimentos, como eu já citei no slide anterior, nós não precisamos nos preocupar com o restante. A preocupação, as boas práticas devem sempre ser seguidas na manipulação de alimentos. Mas para esses alimentos, o risco, né, dessas DTAs, deles serem transmissores dessas DTAs são ainda maiores, então os processos de manipulação devem ser ainda mais rigorosos e mais cuidadosos. Então nós temos aí o grupo das proteínas, então entram as carnes bovinas, carnes de aves e os ovos, pescados e frutos do mar também são alimentos que são grandes causadores de DTAs, leites e derivados, arroz e feijão sempre quando cozidos, verduras e legumes crus ou mal higienizados. Então é muito comum que esses alimentos sejam aí os principais causadores e é onde basicamente nós vamos iniciar a nossa investigação quando o aparecimento de DTAs, por conta, como eu falei, das características dos alimentos, né? Então, os pescados já são alimentos que, por conta da sua origem, da sua forma de manipulação, se não são frescos, todas essas características influenciam no fato deles serem causadores de DTAs. O arroz e feijão cozidos, quando mantidos lá em temperaturas inadequadas ou quando o cozimento não for adequado, verduras e legumes crus ou que forem mal higienizados, então esse também é um agente grande, um grande agente causador de DTAs em restaurantes. É importante estar muito atento se as medidas de higienização são corretas, se os que são servidos cozidos foram bem cozidos e quando servidos crus, se os procedimentos de higienização foram empregados adequadamente, porque como eu falei, quando nós empregamos altas temperaturas, aplicação de calor nos alimentos, nós acabamos eliminando aí parte do risco. Então, quando consumidos crus, essas verduras e legumes, eles não passaram por nenhum processo térmico e aí o risco é ainda maior de transmitirem as DTAs. E as carnes, aves e ovos, porque precisam atingir essas temperaturas adequadas, passar pelos processos de cocção adequadamente. Tá? Então, esses são os principais alimentos que podem aí ser grandes causadores de DTAs. Entendendo todos esses conceitos que nós já abordamos, qual é a relação então que nós podemos fazer aí entre as DTAs e os micro-organismos que nós também já estudamos aqui na nossa disciplina, né? Então entendemos que DTAs são causadas pela ingestão de alimentos contaminados, entendemos os fatores que causam essas contaminações, os principais alimentos, e entendemos que vários são os fatores de contaminação desses micro-organismos. Tá? Micro-organismos nós já estudamos aqui, então conseguimos ver lá os reinos, as divisões, como eles se apresentam, as principais características de cada um desses micro-organismos e como que eles estão, então, relacionados aqui com DTAs. Eu diria que é muito difícil, é quase que impossível falar de DTA sem falar de micro-organismos. Dentre os micro-organismos, as bactérias são as principais causadoras de DTAs, então são elas que têm maior ação na transmissão, na contaminação desses alimentos e transmissão de doenças através do consumo desses alimentos. Para relembrar, quando falamos lá das DTAs, falamos sobre os vírus, os fungos, os parasitas e as bactérias, então estudamos características de cada um deles, e como eu citei, as bactérias são os micro-organismos maiores, aí, os maiores agentes causadores de DTAs. Tá? São elas que colocam em risco a saúde e a vida das pessoas que consomem esses alimentos que foram manipulados incorretamente ou que foram consumidos contaminados. Esses micro-organismos, como nós já vimos, estão em toda parte, nós não conseguimos enxergar a olho nu, né? Eles estão em todos os locais, estão nas nossas salivas, nos líquidos corporais que nós temos, que nós precisamos para a manutenção do nosso organismo, estão em superfícies, estão no ar, estão por toda parte. E nós não conseguimos enxergá-los a olho nu. Por isso que as medidas de higiene, de controle e de manipulação adequada são extremamente importantes para evitar essas DTAs. Na verdade, são as únicas formas de se evitar a transmissão de doenças através dos alimentos. E esses micro-organismos que estão em todas as partes, essas bactérias que contaminam os alimentos,
eles acabam se multiplicando rapidamente nesses alimentos porque eles encontram todas as condições que são favoráveis para o seu desenvolvimento. Tá? Então, os micro-organismos precisam aí, basicamente de tudo aquilo que um ser humano precisa para viver e para se reproduzir. Então, a grande questão nas DTAs é que um micro-organismo, quando contamina um alimento, ele encontra ali todos os fatores que ele precisa para o seu desenvolvimento e aí então ele começa a se multiplicar, crescer rapidamente e em pouco tempo todo o alimento está contaminado com grandes quantidades de bactérias, de micro-organismos que serão os agentes causadores dessas DTAs e a pessoa vai apresentar todos aqueles sintomas que a gente já viu anteriormente. Tá? Então, os micro-organismos precisam aí de água, de tempo, de temperatura e de alimento para o seu desenvolvimento. E são esses fatores que vão favorecer o aparecimento, o acontecimento dessas DTAs. É muito importante fazer um adendo aqui, trazer um lembrete de extrema importância para dar continuidade na nossa aula. Então, a gente precisa falar, precisa entender que nem sempre a presença de um agente patogênico, ou seja, um agente causador de doenças ou de uma substância tóxica no alimento, vai determinar a ocorrência de uma DTA. Tá? O que a gente está dizendo? Que nem todo alimento que é contaminado por um agente patogênico ou pela presença de alguma substância tóxica causará uma DTA. Isso não é uma regra, né? A gente vai estudar aí os fatores que determinam da forma como essa DTA se manifesta no organismo humano e a gente vai entender que isso nem sempre é uma regra, tá? Que nem todo agente patogênico presente no alimento causará uma DTA. Para que isso aconteça, esse agente patogênico ou essa substância tóxica precisa estar em quantidades suficientes nesse alimento, de modo que venham causar uma doença, tá? Então é muito importante entender isso e nem sempre associar como se isso fosse uma regra, como se isso sempre acontecesse. Eu até aproveito para fazer aqui colocar um exemplo que talvez seja algo que vocês já tenham percebido, que isso representa bem essa questão. Então, muitas vezes, várias pessoas consomem o mesmo alimento contaminado. E em algumas a gente tem a manifestação dos sintomas, dores de cabeça, diarreia, náuseas, vômitos, dores abdominais, e outras não manifestam esses sintomas, ou seja, não manifestam ali essas DTAs. Isso pode acontecer justamente por isso, por quantidades que estavam em determinadas partes do alimento, pelas quantidades que foram consumidas por cada indivíduo. Então é importante a gente entender que isso não é uma regra, que eu não posso dizer que toda vez que um alimento tiver contaminado por um agente patogênico ou por uma substância tóxica, ele causará DTAs. Bom, existe então um termo que nós utilizamos que é bastante utilizado e conhecido que nós precisamos entender então o que ele significa. Então, quando que a gente pode dizer que aconteceu ou que tivemos dentro de uma UAN, dentro de um restaurante, um surto de DTA? Então, o surto vai se caracterizar por um episódio onde duas ou mais pessoas vão apresentar sintomas clínicos, então aqueles que a gente já citou, como diarreias, náuseas, vômitos, dores de cabeça, semelhantes, então as duas pessoas ou mais que estiverem envolvidas nesse surto, elas têm os mesmos sintomas, e isso acontece depois que eles ingeriram os alimentos que tiveram mesma origem e mesma procedência, ou seja, foram preparados, foram produzidos no mesmo lugar, da mesma forma, pelos mesmos funcionários, tá? Então, isso é que caracteriza um surto. Então, um episódio no qual duas ou mais pessoas apresentarem sintomas semelhantes após ingerirem os mesmos tipos de alimentos. E aí, um surto de DTA ele pode envolver um número variável de casos. Então, para ser caracterizado o surto, precisam de duas pessoas no mínimo, mas dependendo do tamanho da UAN, da quantidade de alimentos que foi produzida, de muitos fatores, esses surtos de DTA podem envolver números variáveis de pessoas, né? Então, dentro de um restaurante, podemos ter 200 ou 60 pessoas, depende muito dessa semelhança com relação à ingestão e à manifestação dos sintomas clínicos. E caso de DTA, nós vamos chamar toda vez que uma pessoa for afetada pelo consumo desses alimentos, né? Então, vou dizer que tem um caso de DTA quando uma pessoa
consumiu esse alimento que estava contaminado e passou a manifestar os sintomas clínicos. E aí, então, eu vou chamar dessa forma. Tá? E dentro de UANs, dentro de produção de refeições coletivas, esses surtos precisarão ser investigados, precisarão ser comunicados às autoridades sanitárias, fazer coletas de amostras, enviar essas amostras para análise, para que se possibilite a identificação do agente causador, de qual foi o alimento. Então, a gente pode fazer um levantamento considerando aqueles alimentos lá que eu já citei, que são maiores causadores de DTAs, então considerar dentro do cardápio que foi servido naquele dia, quais alimentos podem ter sido os causadores da transmissão dessa DTA. Então, é importante a investigação para corrigir falhas na manipulação ou corrigir processos que estejam sendo feitos de maneira incorreta durante a produção e a manipulação desses alimentos. Bom, já que estamos falando então dos surtos de DTAs, eu trouxe aqui nos próximos slides, vou apresentar para vocês alguns casos então de análises microbiológicas que foram feitas decorrentes de surtos de DTAs. Tá? Então, nesse primeiro slide, a gente consegue ver o aparecimento da bactéria Staphylococcus aureus. É uma bactéria que está presente nas fossas nasais e na pele de indivíduos adultos e que quando ela está na pele, nas fossas nasais, ela não é uma agente causadora de doenças. Porém, quando contaminada e quando presente no alimento, acontece aí o encontro, então, com todas aquelas condições favoráveis que a gente já falou, que a bactéria precisa para se desenvolver. E aqui, então, circulando para vocês, né, cada pontinho desse representa aí uma colônia dessa bactéria. Essa placa, essa análise foi feita a partir de um relato de surto, onde nós tivemos 60% de ocorrências clínicas, então manifestações daqueles sintomas similares, após o consumo de um mesmo alimento, e o alimento relatado, que todas essas pessoas que passaram por esse surto, que participaram desse surto de DTA, o alimento que foi consumido em comum foi uma coxinha, e provavelmente, né, se associou aí a questão do aparecimento da bactéria no recheio dessa coxinha, que era de frango desfiado, tá? Então, voltando lá para os alimentos, que são maiores agentes causadores, então aqui a gente tem aí um caso de surto e essas amostras foram analisadas e foram encontradas, então a bactéria se desenvolveu. Essas colônias demonstram que realmente o alimento estava contaminado e que foi confirmado, então, o surto de DTA pelo aparecimento da bactéria Staphylococcus aureus nessa coxinha. Nessa outra placa, a gente já consegue observar o aparecimento de uma outra bactéria, então, é uma bactéria chamada Bacillus cereus. Como o próprio nome já relaciona, é uma bactéria que está muito presente, que acaba sendo mais encontrada em cereais, em leites e derivados, e nesse caso foi um surto onde as pessoas apresentaram aí, então, 20%, né, das pessoas que consumiram o alimento, 20% apresentaram sintomas de gastroenterites. Então, aqueles sintomas que a gente já observou, diarreia, dores abdominais, cólicas, devido ao consumo de uma torta de queijo e apresuntado, que ficou exposta por mais de 4 horas em temperatura ambiente. Então, um dos fatores que a gente também já citou, né, o aparecimento dos sintomas comuns, a presença de alimentos derivados, leites e derivados no preparo dessa receita, e o fator que a gente colocou, que é a questão da exposição desse alimento por um tempo prolongado em temperaturas inadequadas. Então, o fato dessa torta ter ficado por mais de 4 horas em temperatura ambiente, exposta provavelmente em algum balcão de distribuição de alimentos, onde não tinha como ela ficar sob temperatura adequada, tá? Então, após a análise, as placas demonstram que realmente esse alimento estava contaminado pela bactéria Bacillus cereus e por isso as manifestações com sintomas clínicos em 20% das pessoas que consumiram esse alimento. Nas placas que eu vou mostrar então nesse slide no próximo, a gente consegue observar então o crescimento, o desenvolvimento de micro-organismos em outras condições, diferente das que a gente viu que estavam atreladas à análise após
a incidência de surtos de DTAs. Então, nessa primeira placa, a gente consegue observar o crescimento de micro-organismos que estavam presentes em uma superfície que era o celular. Tá? Então, após passar lá o suave, fazer a coleta de material desse celular, quando colocadas nesse meio de cultura dessas placas, então o meio de cultura é aquilo que o micro-organismo precisa para se desenvolver, surgiram todas essas colônias. Tá? Então, o que significa? Que o celular estava sujo, estava cheio de micro-organismos que a gente não consegue ver a olho nu, mas que quando encontram condições favoráveis para o seu desenvolvimento, eles se desenvolvem dessa forma que a gente pode observar aqui. Então, vamos imaginar trazer isso, né, para dentro do ambiente da cozinha. Então, tem esse funcionário, foi lá, mexeu no celular. Nós sabemos que dentro de ambientes de cozinha o celular não deve ser utilizado, mas enfim, vamos supor que esse funcionário foi lá, mexeu no celular, olhou uma mensagem, fez alguma coisa muito rapidamente e voltou para a manipulação de alimentos sem fazer o procedimento de higienização das mãos, como é recomendado e como é adequado. O que aconteceria? O alimento ele seria como essa placa, ele seria o local onde todos esses micro-organismos que estavam ali no celular encontrariam condições favoráveis para o seu desenvolvimento. Então, da mesma forma como eles se desenvolveram aqui, eles se desenvolveriam em um alimento e quando consumidos, esses alimentos seriam então agentes causadores de DTAs. Tá? Então, nessas placas a gente consegue observar bem. Assim como nós fizemos as coletas de mãos sujas e no próximo slide de mãos que foram higienizadas incorretamente. Então, nós também conseguimos perceber nas placas o desenvolvimento, o crescimento de micro-organismos. Então, acontece a mesma coisa quando o funcionário, quando o manipulador de alimentos não higieniza as mãos corretamente ou nem faz o procedimento de higienização das mãos. Então, todos esses micro-organismos que estão ali na superfície das mãos, que o funcionário não consegue ver, eles encontrarão no alimento condições favoráveis para o seu desenvolvimento e para a sua multiplicação. E aí, quando consumidos pelos clientes, pelos indivíduos, serão então agentes causadores de DTAs. Então, naquele slide, nós tínhamos mãos sujas, mãos que não tinham passado pelo procedimento de higienização. E aqui, nesse caso, uma placa onde nós podemos ver uma quantidade enorme de colônias, de bactérias, de micro-organismos que se desenvolveram nesse meio de cultura, de mãos que foram feitos o procedimento de higienização, porém o procedimento foi feito de forma incorreta, então não seguiu todos aqueles passos que nós já vimos e que são recomendados. E a pessoa que realizou, na verdade, o aluno que realizou o procedimento de maneira incorreta, além de fazer esse procedimento incorreto, também tinha um ferimento no dedo. Então, tudo isso demonstrou aí que por conta desse procedimento inadequado e por conta da presença desse ferimento, o tanto de colônias que se desenvolveram nesse meio de cultura. Então, vamos imaginar mais uma vez que isso fosse o alimento, né? O quanto de coisas nós poderíamos ter crescendo nesse alimento que foi manipulado por uma pessoa que não realiza o procedimento de higienização das mãos adequadamente ou que apresenta algum tipo de ferimento, algum tipo de ferida nas mãos. Tá? Então, mais uma vez, fica claro a importância de seguir todos aqueles procedimentos e para evitar, de maneira a se evitar as contaminações dos alimentos e os surtos, as ocorrências de DTAs. Então, seguir todas as normas de higiene, a importância da higienização das mãos, a aplicação de temperaturas adequadas, manter os alimentos expostos em temperatura adequada para evitar esses riscos de contaminação que vão acontecer quando os micro-organismos presentes nas superfícies ou na pele ou nas mãos encontram no alimento todas as condições que favorecem e que propiciam o seu desenvolvimento, o seu crescimento e a sua multiplicação. Aí vocês podem perguntar, né? Tá bom, professora, então a senhora está falando dessas condições, já citamos que os micro-organismos
precisam de condições muito parecidas aos seres humanos para o seu desenvolvimento. E aí fica a pergunta, né? Então, quais são essas condições que são favoráveis para a multiplicação dessas bactérias? Então, quais são os fatores que favorecem, que permitem com que essas bactérias cresçam e se multipliquem, causando então essas DTAs, causando essa contaminação dos alimentos? E nós vamos responder então quais são essas condições favoráveis que os micro-organismos precisam e que são em cima dessas condições que nós vamos trabalhar de maneira que possamos evitar a contaminação dos alimentos e a ocorrência das DTAs. Esse quadro ele consegue ilustrar bem, então, quais são essas condições, quais são os fatores que favorecem o crescimento e a multiplicação desses micro-organismos. Então, o primeiro fator, o fator umidade. Então, todo alimento ele tem em si uma quantidade de água disponível, uma quantidade de água que esses micro-organismos podem utilizar, conseguem utilizar para o seu crescimento, para a sua multiplicação, assim como nós sabemos que o ambiente de uma cozinha é um ambiente muito úmido, por conta de todos os fatores relacionados à produção de alimentos. Então, até lá na nossa aula de micro-organismos, nós falamos aí de tudo isso que o micro-organismo encontra dentro de uma cozinha, que serão condições favoráveis e que ele vai utilizar a seu favor para sua multiplicação em alimentos. Outro fator é o próprio alimento. Então, assim como os seres humanos, os micro-organismos precisam de alimento para se desenvolver. E isso eles encontram uma vez que estão ali instalados no alimento, né? Então, vamos voltar para o slide anterior. Tinha lá aqueles micro-organismos na superfície do celular. Enquanto eles estavam ali no celular, eles não encontravam alimento para o seu desenvolvimento, para a sua multiplicação. Uma vez que o funcionário foi lá, colocou a mão no celular e colocou a mão novamente no alimento, esses micro-organismos encontram os alimentos que eles precisam para se manter ali, para se multiplicar e conseguir se desenvolver. E outros fatores muito importantes, até um grande binômio que a gente trabalha dentro do controle de qualidade. Então, binômios são situações ali sinônimas, né, que andam, que caminham em conjunto. Então, é o binômio tempo e temperatura. Então, são dois fatores também extremamente importantes que favorecem a multiplicação de micro-organismos em um alimento. Então, é deixar o alimento exposto por um tempo prolongado em uma temperatura que não é adequada, uma temperatura que os micro-organismos gostam e que precisam para a sua multiplicação. Então, nós já sabemos, já foi citado anteriormente, que a temperatura ideal para o desenvolvimento de micro-organismos é uma temperatura morna, né? Então, os micro-organismos não gostam nem de uma temperatura muito quente, por isso que a legislação estabelece lá uma temperatura que se deve atingir de segurança nos alimentos. Então, eles não gostam nem de uma temperatura muito quente e também não gostam de uma temperatura muito fria. Então, quando fica em temperatura ambiente, como foi o caso do surto ocasionado pela torta que estava exposta em temperatura ambiente, os micro-organismos conseguem ter um processo de multiplicação que é muito rápido e que em pouco tempo, ou que com muito tempo também, que é um fator também utilizado, acontece aí toda essa multiplicação e esse crescimento e a contaminação do alimento, tá? Então, se nós conseguirmos trabalhar esses 4 fatores, então umidade, tempo, não fornecer o alimento e a temperatura de exposição, nós vamos conseguir barrar ou impedir a multiplicação e a contaminação desses alimentos. Então, o nosso trabalho para evitar surtos de DTAs, para evitar contaminação de alimentos, vai ser sempre focado então nesses 4 pilares, nessas 4 condições que os micro-organismos precisam para o seu desenvolvimento e para a sua multiplicação. Então, a umidade, que é a questão da água e do próprio ambiente, então a água que eu encontro no alimento, a água livre, que a gente até falou lá na aula de micro-organismos, o alimento, o tempo de exposição e a temperatura que vai ser empregada nesse tempo de exposição desse alimento. Tá? Então, essas são as condições que um micro-organismo precisa para se multiplicar e conseguir se desenvolver e contaminar os alimentos, causando então as DTAs. Reforçando então a importância do fator temperatura, né, para a contaminação e para a multiplicação desses micro-organismos em um alimento.
Então, os micro-organismos precisam de algumas condições que favoreçam o seu crescimento, então a umidade, o próprio alimento e o tempo de exposição, mas o fator temperatura acaba sendo muito determinante para a ação, para a multiplicação desses micro-organismos, tá? Então, olha aqui o que essa figura representa. Então, numa temperatura abaixo de zero, que é uma temperatura refrigerada, uma temperatura mais baixa, abaixo aí, na verdade, de 10 graus, olha aqui os micro-organismos, eles estão em uma situação adormecidos, inativados, né? Eles não conseguem se multiplicar, se desenvolver nessa temperatura, nessa faixa de temperatura. Numa temperatura acima de 60 graus, então nós já temos o que? A morte desses micro-organismos. Então eles não conseguem mais se multiplicar, se desenvolver, se alimentar ali naquela preparação, naquele alimento e não conseguem mais ser causadores de doenças, ser contaminantes no alimento. E a zona de perigo foi a temperatura que eu acabei de citar. Então, aquela temperatura ambiente, aquela temperatura morna, né? É a temperatura onde olha a carinha aí dos micro-organismos felizes que vão conseguir se alimentar, se multiplicar, encontrando todas as outras condições que favoreçam o seu crescimento e multiplicação, tá? Então, uma temperatura morna, aquela temperatura que não é nem quente nem fria, temperatura ambiente, são essas temperaturas que os micro-organismos gostam e necessitam para sua multiplicação e para serem fatores determinantes do surgimento de DTAs. Bom, continuando aí falando das DTAs, então existem aí formas de classificar essas DTAs. Então, de acordo com as características, nós podemos identificar essas DTAs e classificá-las de 3 formas. Então, a primeira forma de classificação das DTAs são chamadas de intoxicações. O que é uma intoxicação, né? Uma DTA classificada como intoxicação. Ela vai acontecer quando houver a ingestão de alimentos. Nesses alimentos existem as toxinas pré-formadas nesse alimento, né? Elas já estão ali, elas se encontram nesse alimento e quando entram no organismo humano, elas vão começar a causar manifestações clínicas como sinais e sintomas, aqueles que nós já vimos anteriormente. Tá? Então, intoxicação é uma classificação de DTAs na qual o indivíduo faz a ingestão de alimentos cujas toxinas já estão formadas, já estão acumuladas ali naquele alimento. E nós temos como exemplos de intoxicação as DTAs conhecidas como Clostridium botulinum, causadas pelos micro-organismos, né? Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus e Bacillus cereus. Um outro tipo de DTA e uma outra classificação é as das DTAs que são chamadas de infecção. Bom, então as DTAs classificadas como infecção são caracterizadas pela ingestão de alimentos que contenham quantidades de micro-organismos vivos e micro-organismos patogênicos, e aí quando ingeridos esses micro-organismos dentro do intestino humano, conseguem encontrar condições que são favoráveis para o seu desenvolvimento, e aí vão causar lesões, vão causar situações decorrentes, né, a manifestação daqueles sintomas que a gente já viu, tá? Então, as infecções causadas, aí classificadas, né, DTAs por infecção, vão acontecer quando houver a ingestão de micro-organismos vivos, patogênicos. E exemplos de bactérias que são causadoras de DTAs por infecção é a Salmonella e a Escherichia coli, tá? Então, são 2 tipos de bactérias que se manifestam como infecção. E por fim, a classificação de DTAs por toxinfecção é um tipo de DTA onde a manifestação, né, o processo vai acontecer após a ingestão, então, dos alimentos contaminados, porém eu não tenho nem os micro-organismos vivos e nem as toxinas já pré-formadas, acumuladas nesse alimento. Na toxinfecção, o que vai acontecer? Essas bactérias vão ser ingeridas nesse alimento contaminado e só dentro do organismo humano que elas começarão a produzir essas toxinas que serão causadoras de toxinfecções. Tá? Então, elas
a gente ingere um alimento com a contaminação por micro-organismos e dentro do organismo humano essas bactérias começam a produzir as toxinas e aí a gente vai chamar então de toxinfecção. E exemplos de bactéria causadora de toxinfecção é a Clostridium perfringens, então diferente lá das outras causadoras de intoxicação e infecção. Tá? Então, só recapitulando, porque são termos extremamente importantes, classificações que nós precisamos entender. DTAs por intoxicação, ingestão de alimentos cujas toxinas já estão acumuladas nesse alimento e vão acontecer as manifestações clínicas após a ingestão dos alimentos com essas toxinas. DTAs por infecção, classificadas como infecção, a ingestão de alimentos com micro-organismos vivos patogênicos que vão se manifestar e se multiplicar dentro do organismo humano. E DTAs classificadas como toxinfecção, a ingestão dos micro-organismos e a produção de toxinas somente dentro do organismo humano. Tá bom? Então, é muito importante entender essa classificação e conhecer esses termos para utilizar depois, sempre que a gente se referir às DTAs. Enfim, conhecemos aí tudo então sobre as DTAs, né? A forma como elas podem ser classificadas, o conceito, então a definição do que é uma DTA, os principais sintomas que aparecem no indivíduo, as manifestações clínicas, os principais alimentos, os fatores que favorecem, que propiciam o crescimento e a multiplicação de micro-organismos. E fica então a pergunta, né? Conhecendo tudo isso, observando tudo isso, quais são as ações que nós devemos tomar, principalmente analisando o nosso trabalho enquanto técnicos em nutrição, enquanto gerentes de uma unidade de alimentação, na ocorrência de uma toxinfecção, de um surto, da presença de uma DTA? Então, o primeiro passo a ser tomado, rastreamento das falhas. Então, foi uma das coisas que eu até citei nos slides anteriores e que é muito importante a gente pensar na nossa atuação diária, no nosso dia a dia, nas tarefas que a gente executa. Então, quando o surgimento de uma DTA, de um surto, de algum caso, nós não podemos encobrir, fingir que aquilo não aconteceu. Essa nunca é a postura correta. É importante identificar, investigar o máximo possível, conseguir a maior quantidade de informações, visando sempre o rastreamento das falhas e principalmente a aplicação de medidas corretivas. Então, identificar dentro do meu processo de produção, de manipulação, onde estão acontecendo falhas e quais são as medidas que eu posso propor para evitar que essas falhas continuem acontecendo, quais são as medidas corretivas, né? Então, primeiro, rastreamento de possíveis falhas dentro da minha linha de produção e de manipulação de alimentos. Depois, uma investigação da porcentagem de ocorrência, então, de quantas refeições foram servidas, quantos indivíduos em porcentagem que consumiram esses alimentos, que tiveram as manifestações clínicas, que tiveram os mesmos sintomas, que consumiram os mesmos alimentos. Depois, uma entrevista com todos os indivíduos que foram acometidos. Então, para saber qual foi o horário que começaram as manifestações desses sintomas, o que mais ele comeu, todas as perguntas que possam ali facilitar e permitir uma observação, um levantamento de dados e uma medida corretiva para que esses processos, para que essas falhas não venham mais a acontecer. Depois, fazer o levantamento, então, desses dados que foram obtidos, registrar tudo em formulários, fazer um relatório, até como uma forma de ter informações para posteriores problemas que possam ser encontrados, posteriores casos. Então, é muito importante que esses dados sejam armazenados, sejam coletados e sejam até apresentados às pessoas que estiveram envolvidas nesse surto. E depois fornecer os subsídios, né, para que se chegue então à causa desse surto. E aí, como eu falei, isso é muito importante, muito necessário para sanar essas falhas, para corrigir e para melhorar ou aprimorar os processos, de modo que esses surtos, que essas DTAs não venham mais se apresentar ou acontecer e acometer as pessoas que consomem naquele restaurante, naquele local onde essas refeições foram produzidas, tá? Então, todo esse levantamento de dados, como eu falei, ele é extremamente importante porque vai ser através dele que nós vamos conseguir montar aí todo um plano de ação, uma ação de medidas corretivas, de maneira que nós
venhamos a eliminar essas ocorrências de surtos, que venhamos chegar nas causas para fazer as correções que serão necessárias para que esses surtos não venham mais acontecer, para que essas toxinfecções alimentares não venham mais acometer a população, a minha clientela, os indivíduos que se alimentam ali naquele restaurante produtor dessas refeições, tá? Então é só com base nesses levantamentos de dados que nós vamos conseguir chegar nas medidas corretivas. Por isso que eu citei bem no começo do slide, não adianta mascarar, fingir que isso não aconteceu. É só através dessas investigações, desses dados que serão obtidos, que eu vou conseguir observar, acompanhar o meu processo produtivo e identificar onde que está acontecendo o erro, qual está sendo a falha e qual é a medida corretiva, a ação que eu vou implantar para que isso não venha mais acontecer. E eu vou apresentar para vocês, então, um levantamento de dados dos fatores que mais influenciam a contaminação dos alimentos por esses agentes patogênicos. Então, primeiro, ingredientes crus que estejam contaminados, né? Então, a gente já falou a importância das aplicações de calor, dos métodos de cocção para a eliminação desses micro-organismos, desses agentes patogênicos, e nos ingredientes crus, quando contaminados, então, isso é um dos fatores que influenciam os riscos e que aumentam os riscos de contaminação. O fator chave aqui, práticas inadequadas na manipulação, na limpeza, na desinfecção, na higienização de alimentos, de equipamentos e da manipulação desses alimentos. Então, tudo isso cabe a nós, enquanto profissionais, enquanto técnicos em nutrição, promover treinamentos, ações corretivas, ações de educação para os manipuladores de alimentos, porque práticas inadequadas, atitudes que talvez a pessoa tenha até ali sem perceber, sem se dar conta, coisas que acontecem muito no automático dentro da manipulação de alimentos, procedimentos de limpeza e desinfecção que sejam ineficientes, que não sejam feitos corretamente, onde não sejam seguidos todos os passos, todas as etapas que são necessárias para que esses procedimentos aconteçam de maneira eficaz, que eles sejam aplicados de maneira eficaz aos equipamentos, aos ambientes e às superfícies, né? Então já falamos aí da importância desses métodos de higienização, o quanto eles favorecem ou não, o quanto eles podem ser fatores que influenciam a contaminação e a multiplicação desses micro-organismos. Alimentos contaminados, então, já foi falado também que esse é um dos fatores, então alimentos enlatados que estejam contaminados, latas amassadas, alimentos que tenham sido elaborados, preparados e que possam estar contaminados por conta dessas mesmas medidas inadequadas durante a manipulação ou por conta de medidas ali de armazenamento inadequado, saneamento básico deficiente. Então, saneamento básico também é um dos temas, uma das bases tecnológicas que nós já estudamos aqui na nossa disciplina. Então, a falta de água potável, o descarte de lixo inadequado, todos os fatores que estejam relacionados ao saneamento básico e que podem aí influenciar a contaminação por agentes patogênicos, a contaminação e a multiplicação de micro-organismos. Bom, então falamos dos agentes que favorecem a contaminação e agora eu identifiquei alguns dos agentes que favorecem a proliferação. Então, proliferação é a multiplicação desses agentes patogênicos, desses micro-organismos. Então, um dos fatores, preparações com excessiva antecipação. Então, o fato de se preparar os alimentos com muito tempo de antecedência, de não armazenar adequadamente, então o fato de deixar aí esses alimentos expostos por um longo período de tempo em temperatura ambiente ou em temperatura inadequada. Então, o fato de produzir antes e não armazenar adequadamente acaba sendo uma ação conjunta que favorece a multiplicação desses micro-organismos. Uma inadequada conservação, mesmo quando esse alimento for mantido em temperatura quente, então se ele não for conservado adequadamente, só a temperatura também não será eficaz para evitar a proliferação, a multiplicação desses micro-organismos.
processos de descongelamento inadequado, então aquele descongelamento que é feito em água, o alimento imerso em água, ou em temperaturas que não são adequadas, que não devem aí ser empregadas no processo de descongelamento, e preparações em quantidades excessivas, então uma produção exagerada, fazer quantidades muito grandes de uma preparação e ficar exposta ali, não ser consumida completamente, sobrar uma quantidade, então tudo isso são fatores que vão influenciar a multiplicação desses micro-organismos, tá? Então são fatores que favorecerão a multiplicação dos agentes patogênicos. Então, vimos quais são os fatores que favorecem a contaminação, a multiplicação e quais são os fatores que permitem ou que influenciam na sobrevivência. Então, depois de contaminados e multiplicados, quais são os fatores que favorecem que esse micro-organismo se mantenha vivo em um alimento. Então, primeiro, processos de aquecimento ou de cocção insuficiente. Então, isso já ficou bem reforçado aqui, né? Na verdade, esses fatores de sobrevivência dos micro-organismos estão muito atrelados à questão da temperatura, né? Temperaturas ineficientes ou inadequadas aplicadas aos alimentos. Então, aquecimento ou cocção insuficiente. Então, nós vimos lá a zona de perigo, uma temperatura morna. Então, se eu não aquecer o suficiente, de modo que eu venha matar esses micro-organismos, eu provavelmente estou dando os fatores que eles precisam para se manterem vivos em um alimento ou em uma preparação. E o reaquecimento insuficiente é a mesma coisa, né? Então, pegar uma preparação que já tinha sido produzida, estava armazenada em determinada temperatura e não aquecer de modo que aquele aquecimento consiga matar esses micro-organismos, também é um fator que favorece a sua sobrevivência, tá? Então, é muito importante entender esses fatores de contaminação, de multiplicação e de sobrevivência, porque só quando a gente une todos esses fatores, quando a gente aplica todas essas medidas corretamente nos alimentos, é que a gente vai conseguir evitar a contaminação, que é o ideal. Se for contaminado, eu consigo evitar a multiplicação e consigo, uma vez que ele já conseguir evitar a multiplicação, que esse micro-organismo sobreviva nesse alimento e venha posteriormente causar as DTAs. Bom, pessoal, com base então em todos os conhecimentos, tudo que a gente já conseguiu abordar aqui dentro da nossa aula relacionados às DTAs, vamos falar então um pouquinho sobre os fatores de prevenção dessas DTAs, e é aqui que o nosso trabalho, enquanto técnicos em nutrição, gerentes de uma unidade, vai efetivamente acontecer, né? Tudo isso é responsabilidade nossa, serão procedimentos que nós faremos e seremos os responsáveis por executar e cobrar que eles aconteçam dentro de um ambiente, de uma UAN, de um restaurante. Então, primeiro, o fator-chave, que são os funcionários. Então, o que envolve a questão dos funcionários, né? Então, que todos os funcionários realizem conforme aquilo que a portaria determina, os exames laboratoriais, então todos os exames que são obrigatórios segundo o programa de controle médico e de saúde ocupacional que toda empresa tem. Nesses exames são coletadas amostras, são verificadas essas questões, se o funcionário não tem aí nenhum risco, não representa nenhum risco de contaminação para a produção, para o preparo desses alimentos. Então, esse é o primeiro item. O segundo item relacionado aos funcionários, que eles tenham treinamento. Então, foi o que eu abordei aqui e o que a gente já falou até em todo o decorrer da nossa disciplina. Um funcionário, ele precisa receber o treinamento. A gente nunca pode achar que aquilo é óbvio ou que o funcionário deveria saber. Então, esses treinamentos devem ser realizados periodicamente, então sempre fazer atualizações, colocar o funcionário a par dessas novas informações, falar novamente, verificar se aquele conteúdo do treinamento foi absorvido, então através de dinâmicas, através de observações diárias, tentar verificar aquilo que o funcionário obteve do treinamento e o que ele está conseguindo colocar em prática no seu dia a dia dentro das suas funções na manipulação dos alimentos. O conhecimento e a utilização de técnicas culinárias adequadas, então isso também é um quesito que envolve os funcionários, então as práticas adequadas,
a aplicação de métodos de cocção adequados, a escolha das formas de preparo que serão aplicadas a esse alimento, sempre considerando que que a gente possa diminuir os riscos de contaminação e de surgimento das DTAs. Então, que o funcionário também seja esse ponto-chave para a eliminação e para a prevenção das DTAs dentro de um ambiente de uma cozinha industrial. E o item também que está relacionado ao funcionário, que é a higiene pessoal. Então, a higiene pessoal, asseio pessoal, a gente abordou isso também bem especificamente, falamos só sobre isso, fizemos a leitura da portaria. Então, volto a falar que tudo que a gente utiliza, que nosso embasamento sempre vai ser em cima da portaria, daquilo que a legislação fala, né? Ele nunca é baseado no que nós queremos, no que nós imaginamos, a gente tem um embasamento científico, confiável para isso, e os itens de higiene pessoal que englobam também a higiene das mãos, a apresentação do funcionário, o uniforme, são itens que estão aí diretamente relacionados à contaminação dos alimentos e o surgimento das DTAs. Então, quando o funcionário consegue seguir as medidas de higiene pessoal, está bem apresentado, com uniforme limpo, unhas cortadas, faz os procedimentos corretos de higienização das mãos, para fazer essa higienização das mãos entre uma atividade e outra, evitando a contaminação cruzada. Então, tudo isso são fatores aí relacionados aos nossos funcionários, aos manipuladores de alimentos, que são extremamente importantes e que são fatores determinantes para a prevenção das DTAs. Então, sempre considerar que o funcionário ele pode ser o maior veículo de DTAs dentro de uma cozinha. Porque se ele deixar de cumprir qualquer uma dessas medidas, fizer qualquer desses procedimentos de maneira incorreta, não se atentar às temperaturas que estão sendo aplicadas ao preparo daquele alimento, não seguir as regras de higiene pessoal, não realizar os exames laboratoriais periodicamente, não participar de treinamentos ou não colocar em prática aquilo que ele recebe nesses treinamentos, ele com certeza vai ser um fator, um risco, vai representar um risco muito grande de contaminação desses alimentos e consequente DTAs. Bom, vamos falar então agora sobre os fatores de prevenção das DTAs que estão relacionados ao ambiente de trabalho. Então já falamos do manipulador, do funcionário e agora do ambiente de trabalho. Então, mais uma vez, vocês podem ver em destaque 3 quadrinhos, 3 itens que abordam a questão da importância dos procedimentos corretos de higienização. Então, tanto para os funcionários, para os manipuladores, quanto para o ambiente, nós podemos falar, podemos afirmar que os itens relacionados à higienização são um dos principais agentes que podem ser transmissores ou que podem promover a prevenção dessas DTAs, então da contaminação dos alimentos. Então, higienização de utensílios e de equipamentos e higienização adequada do ambiente. Então, é muito importante garantir que os procedimentos de higiene sejam adequados, sigam as recomendações das portarias, que os produtos químicos que sejam utilizados sejam recomendados, sejam permitidos, que essa higienização, esses procedimentos, que sejam realizadas todas as etapas necessárias, que não se pulem etapas, para que esses procedimentos possam ser eficientes e que nenhuma bancada, nenhum equipamento, triturador, moedor, batedeiras, panelas, utensílios como colheres, placas de corte, ou que até mesmo bancadas, o ambiente, então paredes, janelas, que nada disso possam ser transmissores, contaminadores de alimentos e que acabem ocasionando então essas DTAs. Tá? Então os procedimentos de higienização são extremamente importantes e aí, como eu já citei, eles precisam ser adequados, ser executados adequadamente, ser eficazes e eficientes para a eliminação desses micro-organismos. Então, lembrar que procedimentos de higienização são sempre aqueles procedimentos completos, onde sempre teremos uma etapa de desinfecção, né? Então, de evitar aí o risco de contaminação. E ainda falando de higienização, então a higienização periódica da caixa d'água, então também foi um assunto que nós abordamos quando falamos das aulas de saneamento básico. Então a importância que essa higienização seja realizada periodicamente, que seja cumprida, seja executada em etapas, com todas as etapas necessárias, para que seja um procedimento eficaz e para que a água utilizada dentro ali da UAN, dentro do ambiente de trabalho, não seja um fator
contaminante, não seja um agente transmissor de contaminação para os alimentos e para as preparações que serão feitas com essa água, para a higienização das louças, dos utensílios que serão utilizados essa água e até mesmo para o preparo de bebidas que possam ser utilizadas aí essa água. Então é muito importante, todos esses procedimentos de higienização são extremamente importantes e necessários para prevenir as DTAs. Outras características, outros fatores de prevenção importantes das DTAs relacionados ao ambiente de trabalho, então a detetização também é um item que nós abordamos na aula de saneamento básico, então o controle de pragas, de insetos e de roedores, que sejam feitos periodicamente, que sejam feitos com empresas regulamentadas, que tenham conhecimento, que saibam executar um bom trabalho, para que esses agentes, insetos, roedores, pragas não sejam fatores de contaminação, que eles não andem no ambiente de trabalho onde aconteça aí a manipulação dos alimentos e que nós possamos elaborar um fluxo planejado de atividades, então, de modo a evitar contaminações cruzadas, que alimentos crus tenham contato com cozidos, que alimentos que já estão preparados fiquem em temperatura adequada. Então, esse fluxo planejado de atividades é nossa responsabilidade enquanto técnicos em nutrição, né? Cabe a nós executarmos, observarmos o fluxograma, observarmos as características, o funcionamento da nossa UAN, o funcionamento da nossa linha de produção, de maneira que possamos evitar que nesse fluxo hajam riscos de contaminação cruzada e que hajam riscos desses alimentos serem contaminados e levarem essas DTAs. Então, nós vemos aqui, né, falamos aí dessa importância do fluxo de atividades, como ele deve seguir, e que é ele quem vai determinar e vai prevenir que não hajam contaminações cruzadas, que o alimento não corra risco de ser contaminado em alguma etapa que seja feita de maneira incorreta ou que esteja no local errado acontecendo. Então, destaquei aqui o fluxo de um alimento, o fluxograma, então qual é o caminho que esse alimento deve seguir de maneira a ser um fator de prevenção das DTAs. Então, o primeiro passo é o armazenamento correto, então levar em consideração as características do alimento, fazer esse armazenamento, principalmente das matérias-primas, de maneira correta, seguindo todas as recomendações da legislação. O processo de lavagem adequadamente, de higienização, se for necessária, depende muito aí do alimento que nós estamos trabalhando. Os processos de refrigeração, então após a higienização, que esse alimento seja armazenado sob refrigeração, identificado, protegido, coberto, de maneira que não represente nenhum risco de ser contaminado ali para depois ser transformado, para passar pelos processos de cocção. A conservação nesse método de refrigeração, então que eu acabei de citar, né, que ele esteja embalado, identificado, que possibilite a visualização de todas as informações que sejam importantes e que sejam necessárias para caracterizar esse produto, esse alimento. A aplicação de métodos de cocção, então de acordo com as preparações, com aquilo que vai ser feito, com o destino dessa matéria-prima e desse alimento, que se apliquem esses métodos de cocção, sempre garantindo aquilo que nós já citamos, então seguir as recomendações da legislação, então que o alimento atinja 74 graus Celsius para eliminação de qualquer tipo de micro-organismo e continuar a manutenção dessas temperaturas adequadas nos processos de distribuição. Então não adianta só aplicar temperaturas corretas nos processos de cocção, se na hora da distribuição a gente deixa em temperatura ambiente, deixa em temperatura baixa, deixa esse alimento exposto por um tempo muito prolongado. Então no momento da distribuição, o emprego de temperaturas adequadas, a forma de exposição correta, tudo isso também serão fatores determinantes para que esses alimentos não sejam contaminados e não sejam causadores, transmissores de DTAs. E aí, por fim, o controle microbiológico. Então, a coleta de amostras, essas coisas que nós podemos fazer dentro do ambiente de cozinhas podem nos auxiliar muito nesse controle, podem nos resguardar para que seja aí um fator de proteção, de que todos os procedimentos foram feitos corretamente, desde o armazenamento até a distribuição.
Então, esse controle microbiológico também é de extrema importância dentro das unidades de alimentação. Então, nós podemos fazer aí a coleta de amostras, isso também é um item que nós ainda vamos estudar aqui na nossa disciplina, e essas coletas de amostras podem ser periodicamente enviadas para laboratórios para que sejam feitas análises microbiológicas, e através dessas análises a gente consegue fazer esse controle e principalmente a gente consegue identificar aquelas possíveis falhas que nós falamos lá, que muitas vezes aparecem em surtos. Então, esse controle nos permite organizar a nossa UAN, verificar se o funcionamento dela está adequado diariamente, né, em determinados períodos, para evitar o acontecimento desses surtos de DTAs que acabam trazendo aí sérios problemas para uma UAN e para o nosso restaurante, tá bom? Então, esse é um fluxograma muito resumido de todos os caminhos que o alimento pode seguir, mas se vocês pararem para observar, né, a gente não permite aí nesse fluxograma as contaminações cruzadas. Então o alimento que já foi lavado, depois ele é mantido sob refrigeração, o alimento que já foi preparado já vai para distribuição. Então, quando a gente elabora esses fluxogramas de preparações para UANs, eles são muito funcionais, eles auxiliam muito o nosso trabalho e o nosso controle e a nossa prevenção de DTAs. E chegando aqui ao finalzinho da nossa aula, trouxe para vocês alguns dados do Ministério da Saúde, então um panorama muito geral dos surtos, da ocorrência de surtos no nosso país e algumas informações muito importantes que estão relacionadas aos alimentos que mais são causadores, os locais onde essas refeições são realizadas. Então, vou apresentar alguns gráficos e discutir com vocês algumas das características que são demonstradas e que são apresentadas nesses gráficos. Bom, então nesse primeiro gráfico nós temos aí um levantamento geral, perfil epidemiológico, então uma série que demonstra aí o acontecimento de surtos de DTAs no Brasil no período de 2009 a 2018. Então é muito importante a gente conseguir observar, né, a quantidade de surtos que são relatados, que são reportados, a quantidade de pessoas que são expostas a esses alimentos, então quantidades grandes, eventos grandes, locais de grande circulação e de grandes consumos de alimentos pela população, a quantidade de pessoas doentes e hospitalizadas, e um destaque que eu gostaria de fazer aqui para a questão dos óbitos. Então é muito importante a gente destacar que, apesar de muitas pessoas pensarem que surtos ou que doenças transmitidas por alimentos, infecções ou intoxicações, como a gente já viu aí nessa questão das classificações, são às vezes assemelhadas, confundidas até com viroses, com coisas ali, é uma diarreia e amanhã passa, é um mal-estar, uma ânsia, a questão dos vômitos e depois passa. Todas essas doenças transmitidas por alimentos são doenças relativamente graves, precisam ser tratadas, precisam, na verdade, ser evitadas. A identificação dessas doenças, os relatos desses surtos, como eu falei, nos permitem observar as falhas no processamento, mas são doenças que podem levar a óbito, então a gente não pode brincar com essas DTAs, a gente não pode achar que é só uma diarreia, que é algo que não se deve dar a devida importância, tá? Então, o nosso trabalho como propagadores de saúde, como agentes que controlam e que acabam supervisionando esses processos de manipulação e de preparo dos alimentos, a gente precisa ter um cuidado, levando em consideração que os alimentos devem ser transmissores de saúde, devem levar nutrientes, fornecer aquilo que o organismo humano precisa para o seu desenvolvimento, mas não devem ser agentes de doenças. Então, imagine uma pessoa vir a óbito por conta de uma intoxicação, de um alimento que foi consumido e que estava contaminado. Então, isso é muito grave e também está muito relacionado ao tipo de bactéria, ao tipo de DTAs que foram encontradas e que foram relatadas nesses surtos. Nesse gráfico, nós podemos observar os surtos de DTAs que foram notificados nas diferentes regiões do Brasil, então também aborda aí o mesmo período do gráfico anterior, e a gente pode, obviamente, fazer um destaque aí para a nossa região sudeste, que está identificada em lilás, em roxo, né, um roxo clarinho aqui no nosso gráfico, que é uma região que em todo momento, em todos os períodos, todos os anos que foram observados,
sempre se manteve em alta, né? Então é muito claro, a gente consegue perceber isso muito bem, porque na região sudeste nós temos uma quantidade enorme de restaurantes, uma das regiões que acho que mais abriga aí restaurantes, então obviamente que esses surtos acabam sendo em maior quantidade notificados e levados aos órgãos regulamentadores, aos órgãos de fiscalização. Tá? Então a nossa região sudeste aparece aí sempre liderando o ranking, e aí no ano de 2016, 2017, 2018 ela cai um pouquinho, chegando ali junto com a região nordeste, mas é importante a gente observar que na maior parte do tempo ela esteve sempre em alta, e essa queda pode ser por diversos fatores, mas principalmente a preocupação maior das pessoas, dos indivíduos e dos manipuladores, dos donos de restaurantes, em ter um controle de qualidade, em fazer com que esses alimentos que são produzidos e consumidos não sejam causadores de DTAs. Esse gráfico da pesquisa, ele demonstra, ele faz aí, na verdade, uma apresentação dos locais onde mais aparecem, onde mais acontecem esses surtos de DTAs. Então, muita gente pode até achar, ai, professor, o primeiro local sempre vai ser a comida de rua, aquela comida que a gente come fora de casa. E, na verdade, não, né? Se a gente observar aqui, nos gráficos, no gráfico, o local que aparece aí com uma quantidade disparada de surtos, onde acontecem esses surtos, são as residências. Então, a falta de conhecimento, a falta de procedimentos de higienização correta, muitas vezes até uma questão relacionada a um relaxamento, né? Então, estou na minha casa, estou produzindo a refeição para minha família, para os meus amigos, para fazer uma festa, para receber alguém. Então, todos esses podem ser fatores que favoreçam o fato das residências serem os locais com maiores indicações, com maiores relatos de surtos de DTAs. Eles são seguidos por restaurantes e padarias ou similares, então representam aí metade do que os surtos em residências. Então aí sim entram as comidas que a gente consome fora de casa, no restaurante da empresa, em padarias, em redes de fast food. Um outro fator também pode ser que muitas pessoas, ao consumir refeições em restaurantes, fora de casa, muitas vezes até não voltem para relatar essa questão de surtos, então tenham os sintomas, mas não relatem, então isso pode ser também um fator que dificulta essa identificação. Em terceiro lugar, nós temos aí outras instituições, alojamentos, trabalho, abrigos, creches, escolas, eventos, hospitais e por aí em diante, tá? Mas na verdade eu queria trazer esse destaque desse gráfico, então, de que a residência representa um dos locais de maior incidência de surto, seguida dos restaurantes e das refeições que a gente faz fora de casa. Então, mais uma vez, a extrema importância de se cumprirem as medidas de higienização adequada, de se obter conhecimento e todo o cuidado que é necessário para que os alimentos não sejam causadores, agentes transmissores de DTAs. Nesse gráfico, nós podemos observar, então, quais são os alimentos, né, que aparecem aí em destaque como maiores causadores transmissores das DTAs. Então, o primeiro item aqui são alimentos mistos. Então, na verdade, alimentos que têm misturas, que são preparados e que a gente não consegue identificar um item específico. A água também aparece aqui em segundo lugar como um agente transmissor, então até por isso que eu destaquei a importância dos procedimentos de higienização de caixa d'água, trabalhar com água potável, a água da qual se faz gelo, da qual se faz o preparo de bebidas, então a água acaba sendo um fator determinante para evitar esses riscos de contaminação. Os leites e derivados, ovos e todos os produtos à base de ovos, seguidas de carne bovinas, doces, sobremesas e aí uma série de alimentos que podem ser que são, na verdade, que foram os agentes levantados nessa pesquisa que mais apareceram como os causadores, como os transmissores dessas doenças de origem alimentar, tá? E muitos deles são aqueles que nós já até comentamos anteriormente, que são os alimentos nos quais a incidência de DTAs é sempre maior.
E por fim, nesse slide, nesse gráfico, nós podemos observar então quais foram os 10 agentes etiológicos, então os micro-organismos, as bactérias, o que foi mais encontrado, mais identificado nos surtos de DTAs. Então, em primeiro lugar, aparece aí a Escherichia coli, as salmonelas, os estafilococcus aureus, coliformes, norovírus, rotavírus, shigella, bacillus cereus, clostridium perfringens e os vírus da hepatite A. Então, todos eles compõem aí a categoria dos micro-organismos, bactérias, vírus, tudo aquilo que a gente já estudou em microbiologia. E a Escherichia coli aparece aí como principal agente causador, mas como eu falei, né, essa identificação desses agentes etiológicos, desses agentes que serão os transmissores ou os causadores dessas DTAs, acaba sendo até muitas vezes dificultosa, porque a gente precisa fazer uma identificação de quais foram os alimentos que foram consumidos e quais são os agentes que estão presentes naquele alimento, fazer um controle, uma análise microbiológica que permita a identificação desses agentes causadores dessas DTAs. Mas isso é uma informação, essas são informações extremamente importantes que auxiliam o nosso trabalho, porque uma vez que a gente conhece esses agentes etiológicos maiores causadores de surtos, a gente consegue também estudar a fundo cada um deles e saber as suas formas de transmissão. Então, aqueles que pertencem aos seres humanos e que serão transmitidos aos alimentos por eles, aqueles que estão mais característicos, que aparecem mais, que têm preferências por se desenvolverem em determinados tipos de alimentos, em determinadas temperaturas. Então, isso acaba sendo um estudo bem legal, uma coisa bem importante para a gente considerar como um fator de prevenção e algo que a gente pode fazer para o controle e para a prevenção das DTAs. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, que o conteúdo seja muito proveitoso. Para nós, dentro de serviços de alimentação, as DTAs são de extrema importância e fazem parte aí totalmente do nosso trabalho diário, das coisas que a gente faz no nosso dia a dia, da nossa rotina, porque na verdade o nosso trabalho todo é voltado, pensado em prevenir essas DTAs, em fazer com que os alimentos não sejam contaminados e que não sejam os transmissores, os causadores dessas doenças, tá? Então, nosso trabalho é todo voltado para isso. Para considerações finais, gostaria só de retomar, então, que nós aprendemos nessa aula a definição, vimos lá que DTA são são doenças causadas pela ingestão de alimentos contaminados, falamos sobre os principais alimentos, os principais sintomas, os fatores que podem causar essas DTAs. Conseguimos ver também a questão da classificação, então DTAs que são classificadas como intoxicações, como infecção e como toxinfecções, as diferenças entre elas, e abordamos os aspectos principais, que são os fatores de prevenção dessas DTAs. Então, os fatores de prevenção que estão relacionados aos nossos funcionários, os nossos manipuladores de alimentos, os fatores de prevenção que estão atrelados ao ambiente de trabalho, ao local onde esses alimentos são manipulados e são produzidos, e os agentes, os fatores de proteção também que estão relacionados ao fluxo dessas preparações, a forma como a gente vai determinar que uma preparação siga o seu caminho dentro de um ambiente de produção, dentro de uma UAN, de modo que evite aí que esse alimento seja contaminado e represente um risco de transmissão de DTAs. E por fim, abordamos um panorama geral do nosso país, com dados do Ministério da Saúde, com relação ao aparecimento, à identificação desses surtos, e todas essas informações são de extrema importância, como eu falei, né? Nosso trabalho é muito baseado em sempre prevenção, medidas corretivas, ações corretivas e controle de qualidade. É isso que evita o aparecimento e que evita a contaminação dos alimentos e o aparecimento dessas DTAs. E só para finalizar, então, é de extrema importância também conhecer as portarias, as legislações e sempre se basear nela para o desenvolvimento de todo o nosso trabalho, tá bom? Muito obrigada pela atenção, espero que tenham gostado do conteúdo. Um abraço, fico por aqui.